Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Derek, árbitro do Mr. Olímpia, ele exaltou o Rafael Brandão, aconselhou o Ramon Dino, veja isso e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Eu quero falar um pouco sobre essa confiança. O Chris Bumstead mencionou algo na rede social dele, que ele falou: todos os caras que eu compito contra estão lutando por segundo lugar. Todos eles vêm no backstage e querem tirar selfie comigo e depois eles vão no palco. E por um motivo interessante, eu pensei em você, porque eu falei, cara, o Rafael Brandão nunca tiraria selfie com ninguém que ele estaria competindo. Se o Rafael Brandão estivesse competindo contra o Arnold Schwarzenegger, ele estaria intimando o Arnold Schwarzenegger. Conta pra gente como que é, Rafa, essa atitude que é tão admirável sua. Você não tem medo de ninguém, não é uma falta de respeito, mas você tá ali para ganhar de todo mundo. Tério, que eu sempre tive na cabeça que o momento em cima do palco é uma guerra. Eu não tô ali para fazer amizade. Em cima do palco, não. Ali no backstage já começa desde o início. Eu aprendi isso com o Júlio, inclusive. Agradeço ele, porque ele me ensinou isso desde o início. Eu lembro uma vez que a gente estava no backstage, no meu campeonato paulista, e tinha alguns caras que eram favoritos ao título. E aí já estava todo mundo lá aquecido e tal, na fila. E aí ele falou para mim, ó, agora é o seguinte, agora nós vamos acabar com o psicológico deles. Vem aqui, aquece na minha frente. A gente começou a aquecer de roupa. E aí esperei o físico dar o pump, ele falou, tira a roupa e posa aqui para mim. E eu tava posando aqui, ele na minha frente, todo mundo atrás, que ia competir comigo, vendo. E eu posando com aquela vontade que eu sempre faço, tipo, de mostrar o máximo. E ali eu sei que eu ganhei de todo mundo, ali naquele backstage. Eu faço isso até hoje. Aconteceu isso lá no Romênia, que foi o campeonato que eu ganhei do Samson, onde o Nathan também é assim, né? Eu lembro que eu estava lá de roupa e tal, em frente ao espelho, e o Nathan já todo sacado, aquecendo, indo na frente do meu espelho e olhando para mim através do espelho. E eu falei, calma. E eu comecei a aquecer. A hora que eu tirei a roupa, eu estava num pump extremo, o Pacho estava junto comigo, a Karen estava junto comigo. Ele ficou desesperado na hora que ele viu. E a hora que ele começou a olhar, comecei a posar mais, eu comecei a olhar para ele. E não era pelo espelho, era diretamente no olho dele. Então ali eu sabia que eu ia ganhar dele. Então eu não sei de onde vem isso, mas eu sei que é um instinto que eu tenho e que eu utilizo isso em todas as competições. Então, independente de quem vai estar do meu lado. Eu lembro no Arnold Classic Ohio, que eu tinha 24 anos e estava lá dando cotovelado no Holly Winkler. Eu lembro desse momento, Rafael. Eu até perguntei para a Karen se você tinha seguro de saúde, seguro de vida. Ela falou, não, ele dá cotovelada em todo mundo. Então, assim, você lembra lá no California State, com o Nathan? Assim, a hora que eu tô ali, é algo que vem de dentro, que floresce em cima do palco, sabe? Eu quero dominar o palco, eu quero estar no centro, eu quero ser comparado com quem está supostamente para ser o campeão ou segundo, enfim, eu quero estar mais próximo do meio possível. Então eu vou achando meu espaço. Ô, Rafa, o Bob Cicherillo, que é o mestre de cerimônia do Mr. Olímpia, falou para mim, eu acredito que o Rafael Brandão vai estar num dos últimos call-outs do Arnold Classic com o Harry Chupin, com o Samson e com o Andrew Jack. Ele falou, eu acho que o Rafael vai estar no top 4 do Arnold Classic. E aí ele me perguntou, como que está a saúde dele? Ele tem alguma contusão? Eu falei, olha, pelo que eu sei, ele não tem nenhuma contusão. Mas ele acredita que você vai estar ali no último call-out com os 4. Qual que é o seu pensamento sobre essa afirmação do Bob Cicherillo? E se você tiver nesse último call-out, se o Steve Weinberger chamar você, Harry Chupin, Samson e Andrew Jack, qual seria a sua estratégia? Eu acredito 100% nisso, isso é a minha meta, né? Então eu quero estar no meio desses caras, eu quero ser comparado com o Samson, eu quero ser comparado com
o Hadi Choopan. Eu tenho dentro da minha cabeça que eu ainda vou vencer o Hadi Choopan, porque o que ele fez comigo em 2017 eu tenho guardado dentro de mim. Eu falei para a cara em 2017, falei, um dia eu vou ganhar desse filho da mãe. E isso não vai ficar assim. Então, eu vou para cima de qualquer um. Eu sei como... em 2017? 2017 eu estava fazendo a minha estreia no Pro, no San Marino, e ele estava lá com uma trupe dele, lá uns 5 caras lá do país dele, e a hora que eu estava pintando, tipo, os caras começaram a olhar para mim, tipo, e dar risada, sabe? Tipo, o que esse moleque tá fazendo aqui, esse moleque? O que esse Men's Physique tá fazendo aqui na Open? Tá ligado? Foi esse o olhar, E aí eu lembro que eu estava lá atrás do backstage assistindo o show, que dava para ver os atletas do backstage, dava para ver o palco. Eu estava apoiado numa grade e ele chegou, tipo, falando sai, como se fosse o dono do negócio, e aquilo ali ficou gravado na minha cabeça. Eu falei, um dia eu vou vencer desse filho da... E eu vou vencer. Se colocar do lado dele, vai dar cotovelada, vai dar canelada, vai dar... Mas, cara, eu vou falar um negócio. Eu adoro a agressividade do Rafael Brandão. Eu adoro ele e o Nathan Diasha, talvez são os dois melhores. E eu acho que muitos atletas brasileiros, inclusive o Ramon, inclusive, eles têm que ter essa atitude do Brandão. Ajuda você a ganhar campeonatos. Essa atitude do Brandão, agressiva, de que eu já sou o melhor, ajuda. Então, esse seria o meu conselho para eles. Ô, Rafael, no início do ano passado, eu fui convidado para fazer um podcast. Ele é um dos meus favoritos, o Marcelo Kim, do Quality Cast. Ele me fez uma pergunta sobre o fisiculturismo brasileiro. E eu estava me referindo ao Open, né? Open Bodybuilding. E eu fiz uma afirmação que muitas pessoas acharam que era controversial quando eu falei que não existe nenhum grande fisiculturista brasileiro, com exceção do Rafael Brandão. Eu falei, o Boff é um bom fisiculturista, o Nescau é um bom fisiculturista, o Leandro é um bom fisiculturista, o William Martins, mas nenhum deles é um grande fisiculturista. O único grande fisiculturista no Brasil se chama Rafael Brandão. Com essa afirmação, acho que até algumas pessoas me criticaram, falaram que era um comentário pesado, mas no final das contas, nenhum deles se qualificou para o Mr. Olímpia de 2023. Isso aumenta muito a pressão em você, porque se você não conseguir sua qualificação para o Mr. Olímpia, eu serei o primeiro a reavaliar a minha posição sobre você. Você sente muita pressão com relação a isso, sendo considerado o único grande fisiculturista do Brasil, que você tem que entregar algo melhor do que esses que foram mencionados? Claro que não. Hoje eu não sinto essa pressão. Já senti muito essa pressão, principalmente quando eu estava ali em 2020, que eu já estava há alguns anos competindo para conquistar a vaga e ainda não tinha conquistado, então senti aquela pressão, pô, esse ano tem que conquistar, esse ano tem que ir lá, tem que vencer o show. Mas agora não, porque eu sei que essa possibilidade não existe. A possibilidade do Rafael Brandão estar fora do Mr. Olímpia não existe, porque eu vou competir em quantos campeonatos precisar para eu estar lá no Mr. Olímpia 2024, e eu sei que isso vai acontecer. Então, independente do que as pessoas acham ou falam, eu sei o trabalho que eu estou fazendo, e eu sei que eu vou estar no Mr. Olímpia 2024, e eu sei que 2024 é um ano que o Flex sempre falou para mim, vai ter um ano da sua carreira que você vai passar uma barreira, que é de ser uma promessa para ser realmente um top contender do Mr. Olímpia. E eu acho que 2024 é esse ano.